Uma criatura foi encontrada no gelo e a ciência não consegue explicar. Olá, pessoal! Em janeiro de 2018, algo extremamente incomum veio à tona nas profundezas congeladas da Sibéria, numa região tão isolada que apenas os habitantes nômades, como os pastores de renas locais, circulam por lá com frequência. Durante uma migração típica do rebanho, esses pastores se depararam com algo que, à primeira vista, parecia ser apenas um animal congelado. O vento cortante e persistente havia exposto parte de um corpo sob o gelo raso, o que imediatamente chamou a atenção dos homens. Aproximando-se cautelosamente, começaram a retirar a neve acumulada e, ao revelarem o que havia por baixo, o susto foi inevitável. O que eles encontraram ali não se parecia com nada que já tivessem visto. A cena que se formou diante deles era surreal. Parcialmente incrustada no gelo, uma criatura com aparência humanoide emergia do permafrost, com traços físicos tão distintos quanto perturbadores. A cabeça era alongada de maneira anormal, e a pele exibia uma coloração acinzentada uniforme, com uma textura que lembrava um couro denso, mas com um brilho metálico discreto, quase como aço escurecido. O rosto estava voltado para cima, os olhos fechados, mas notoriamente maiores que os olhos humanos comuns, com pálpebras protuberantes e assimétricas. A boca permanecia entreaberta, revelando uma fileira de dentes finos, longos e perfeitamente simétricos, como se tivessem sido moldados com precisão milimétrica. O restante do corpo também exibia uma anomalia estranha. Os braços, desproporcionalmente finos, terminavam em mãos com dedos alongados, cada um com articulações adicionais. Não havia sinais de pelo, roupa ou qualquer indício de civilização. O corpo estava encolhido em posição fetal, com um dos braços cruzado sobre o peito, como se estivesse tentando proteger-se do frio letal ao redor. A preservação era impressionante. Músculos e pele mantinham-se íntegros, como se o tempo tivesse sido interrompido exatamente no momento da morte. Aquilo claramente não era um cadáver comum, e os pastores sabiam que precisavam avisar alguém, mas sem chamar atenção demais. Com cautela, um deles procurou um professor local, conhecido por seu interesse em arqueologia e pela ligação com instituições acadêmicas da região. Ele, por sua vez, entrou em contato com um conhecido do Instituto de Ecologia de Salekhard, e em menos de 2 dias, uma equipe científica chegou ao local com equipamentos apropriados. Todo o processo foi conduzido com o máximo de sigilo possível. A criatura, ainda presa parcialmente no gelo, foi cuidadosamente removida e armazenada em uma câmara portátil de conservação térmica, com sensores controlando cada variável do ambiente. O objetivo era evitar qualquer dano à integridade do corpo durante o transporte. O primeiro destino foi um centro de pesquisa temporário, localizado nos arredores da cidade de Salekhard, onde os cientistas poderiam realizar uma triagem inicial antes de decidir os próximos passos. Mesmo com a confidencialidade imposta desde o início, o clima entre os pesquisadores era de inquietação. Havia algo naquele corpo que os deixava desconfortáveis. E não era apenas o aspecto físico. Havia um silêncio estranho, uma tensão no ar, como se todos ali soubessem, instintivamente, que estavam diante de algo fora do comum, algo que talvez nem devesse ser estudado da maneira tradicional. Apesar da pressão para manter tudo sob controle, um dos técnicos envolvidos na análise inicial conseguiu tirar uma foto da criatura ainda semi-congelada dentro do bloco de gelo parcialmente derretido. A imagem mostrava claramente o formato alongado do crânio, o rosto estreito, com queixo fino e maçãs do rosto altas. O nariz era quase inexistente, reduzido a uma elevação leve na face lisa. O técnico postou a imagem anonimamente em um fórum russo dedicado à biologia e paleontologia alternativa. E rapidamente, a postagem chamou a atenção de curiosos e especialistas, que começaram a especular sobre a origem do ser. A imagem, no entanto, não durou muito tempo no ar. Em questão de horas, foi excluída sem qualquer explicação, e o perfil que a publicou deixou de existir. O fato causou ainda mais comoção, não apenas pela imagem em si,
mas pelo sumiço repentino do responsável pelo vazamento. A partir daí, o mistério cresceu. Pequenos trechos de relatos começaram a circular em canais alternativos de comunicação, sugerindo que aquilo que havia sido encontrado na Sibéria não era apenas um corpo incomum, mas sim algo que poderia reescrever nossa compreensão sobre a vida na Terra, ou além dela. Enquanto isso, dentro do laboratório, os cientistas trabalhavam com pressa. A análise do esqueleto revelou um nível impressionante de preservação. Ossos íntegros, articulações em estado funcional e uma musculatura que, embora enrijecida, ainda mantinha a estrutura original. Os órgãos internos estavam em estado surpreendentemente conservado, mesmo após séculos ou até milênios de congelamento. Nenhum ferimento, nenhuma deformação, nenhuma marca de decomposição. Tudo indicava uma morte súbita por congelamento, sem sinais de luta ou de trauma externo. Mas o que mais intrigava os especialistas era a postura do corpo, encolhido e com os braços sobre o peito, como se tivesse se preparado para a morte. O professor local que havia intermediado a chegada da equipe científica acompanhava de perto os primeiros resultados, mas também mostrava sinais claros de preocupação. Em conversas reservadas, demonstrava receio sobre as implicações do achado. Chegou a sugerir que o corpo não fosse enviado para uma instalação maior antes que todas as informações fossem verificadas localmente. Mas não teve tempo de reforçar sua posição. Poucos dias após o início das análises, ele desapareceu sem deixar vestígios. Segundo sua família, havia comentado sobre uma possível viagem a Moscou, mas nenhuma passagem, hospedagem ou movimentação bancária foi registrada em seu nome. O caso, até então restrito a um pequeno grupo de cientistas e militares, começou a chamar a atenção de figuras externas. Teóricos da conspiração, ufólogos e pesquisadores independentes começaram a fazer conexões entre a criatura e lendas antigas dos povos indígenas siberianos. Histórias de seres que viviam sob o gelo, longe da luz do sol, há muito faziam parte do folclore local, sendo passadas de geração em geração entre os membros da etnia Nenets. Relatos descreviam entidades silenciosas, com aparência semi-humana, que surgiam em tempos de mudanças extremas no clima ou no solo. A ciência, no entanto, manteve-se oficialmente em silêncio. Nenhuma declaração pública foi emitida pelo Instituto de Ecologia, e qualquer solicitação de informação era recusada com base em cláusulas de segurança institucional. O corpo foi removido discretamente do centro de análise e, segundo fontes não confirmadas, transportado para uma instalação militar no oeste da Rússia. De lá, não houve mais notícias. Apenas boatos, apenas suposições. O silêncio, porém, não significava inatividade. Dentro dos laboratórios, as análises genéticas revelavam um dado ainda mais surpreendente do que a morfologia física. Amostras de tecido foram enviadas a laboratórios associados, sob codinomes que ocultavam a real origem do material. Os primeiros resultados apontaram semelhanças com estruturas genéticas de mamíferos conhecidos, mas os cientistas logo perceberam que algo não batia. Sequências inteiras de DNA não tinham nenhum paralelo com espécies documentadas, nem sequer com registros de criaturas extintas ou fósseis. Os pesquisadores inicialmente consideraram a possibilidade de erro de equipamento ou contaminação da amostra, mas os testes subsequentes, realizados com diferentes métodos e ferramentas, confirmaram os mesmos resultados. Cerca de 23% do código genético analisado não possuía correspondência com nenhum dado registrado em bancos genéticos globais, incluindo os administrados por instituições de pesquisa internacionais. Era como se aquele ser carregasse uma assinatura biológica própria, isolada, sem ancestralidade compartilhada com nada conhecido até então. A descoberta causou um desconforto real entre os membros da equipe científica. Alguns sugeriram que estariam diante de uma linhagem desconhecida de hominídeos, talvez um ramo evolutivo isolado em ambientes extremos por milhares de anos. Outros levantaram hipóteses mais ousadas, como mutações induzidas por fatores ambientais extremos.
Mas nenhuma das teorias conseguia explicar a origem daquele código genético completamente inédito, que parecia ter surgido de forma independente no curso evolutivo. A hipótese de um erro de laboratório foi oficialmente descartada. Com isso, a criatura deixou de ser apenas um achado arqueológico ou um espécime anatômico estranho. Tornou-se um enigma genético e talvez biológico em um nível ainda mais profundo. As implicações disso, tanto para a ciência quanto para a segurança, fizeram com que a investigação deixasse de ser responsabilidade de civis. O controle passou para esferas superiores. Laboratórios ligados ao setor militar assumiram a custódia do corpo e de todo o material genético extraído. O que se seguiu foi o completo desaparecimento de dados. Não houve novas imagens, novos relatórios ou qualquer menção oficial sobre o caso. A imprensa local, ao tentar investigar, recebeu apenas uma nota genérica do governo regional, afirmando que não havia informações relevantes para a divulgação pública. Nenhuma conferência foi marcada, nenhum artigo científico foi publicado. Apenas o silêncio. E dentro desse silêncio, a certeza entre os que viram aquele corpo de perto. Aquilo não pertencia ao nosso mundo conhecido. Mesmo com todos os registros oficiais negando qualquer avanço, alguns dados não puderam ser apagados completamente. Um ex-funcionário de um centro de pesquisa biológica nos arredores de Moscou, já aposentado e sem vínculos diretos com o caso, revelou durante uma entrevista informal que no início de 2019 houve movimentação incomum de material biológico vindo da Sibéria. Segundo ele, caixas seladas com sensores de temperatura chegaram acompanhadas de militares, e laboratórios inteiros foram temporariamente fechados para análises classificadas. Embora nunca tenha visto o conteúdo das caixas, sua descrição dos procedimentos bate com os protocolos usados para material de risco biológico não identificado. Essas informações reacenderam a curiosidade de pesquisadores independentes, que passaram a investigar arquivos públicos, contratos governamentais e movimentações financeiras em instituições científicas russas. Em uma dessas buscas, um analista encontrou documentos sugerindo a contratação de especialistas em genética comparativa e biologia de extremófilos, organismos que sobrevivem em condições extremas, com pagamentos realizados por um setor vinculado à segurança nacional. Isso indicava que, ao contrário do que era dito oficialmente, as pesquisas continuavam ativamente, porém sob sigilo absoluto. Ainda assim, sem acesso direto ao material, qualquer conclusão permanecia no campo da especulação. Um dado que reforça a complexidade do caso é o fato de que nenhum outro corpo, fóssil ou fragmento semelhante foi encontrado na região desde então. Diversas expedições foram organizadas por grupos privados tentando localizar vestígios adicionais sob o permafrost da Sibéria, mas todas retornaram sem sucesso. A singularidade do achado torna a hipótese de uma espécie isolada muito menos provável. Ainda assim, alguns pesquisadores acreditam que a criatura possa ter sido parte de uma população extremamente reduzida, talvez já extinta, que viveu em condições subterrâneas ou subglaciais, longe de qualquer contato com outras formas de vida conhecidas. A ausência de uma explicação satisfatória também trouxe à tona diversas teorias alternativas. Entre elas, uma das mais debatidas surgiu a partir da comparação entre a criatura e relatos históricos de culturas indígenas do norte da Ásia. Mitologias locais descrevem entidades que surgem em tempos de transformação climática e que não são nem humanas nem animais, mas algo intermediário. Segundo essas lendas, esses seres seriam mensageiros ou guardiões do gelo, aparecendo quando o equilíbrio natural está ameaçado. Embora sejam apenas histórias transmitidas oralmente, a coincidência de traços físicos entre a criatura e as descrições dessas entidades despertou o interesse de antropólogos. Com o passar dos anos, a escassez de informações e o silêncio das autoridades geraram uma espécie de desgaste entre os poucos que ainda tentavam investigar o caso.
Muitos abandonaram as buscas por falta de dados concretos, enquanto outros passaram a temer represálias. Em 2022, um dos cientistas que havia trabalhado na triagem inicial foi encontrado morto em circunstâncias oficialmente classificadas como acidentais, após cair de uma trilha montanhosa em um parque natural. Amigos próximos afirmaram que ele estava nervoso nas semanas anteriores e evitava comentar qualquer coisa relacionada ao passado. Esse episódio, apesar de não ter sido diretamente ligado à criatura, aumentou ainda mais o clima de mistério e receio. Hoje, 7 anos após a descoberta, o corpo permanece inacessível. Nenhum estudo foi publicado. Nenhuma equipe foi autorizada a revisitar o local do achado e nenhuma amostra de tecido está disponível para pesquisa aberta. O que restou foram fragmentos, uma imagem apagada da internet, relatos anônimos, contradições nos documentos e o silêncio ensurdecedor daqueles que estiveram mais próximos da verdade. Para o público em geral, tudo não passou de um boato alimentado por teorias sem comprovação. Mas para os poucos que viram com os próprios olhos, ou que analisaram os dados genéticos, a dúvida persiste. Se aquilo que foi encontrado no gelo da Sibéria não era humano, nem animal conhecido, nem fóssil ancestral, resta apenas uma possibilidade. Era algo que não se encaixa em nenhuma categoria que conhecemos. Algo que estava enterrado não apenas no gelo, mas no tempo, e que talvez nunca devesse ter sido desenterrado. A ciência, quando confrontada com o inexplicável, muitas vezes prefere o silêncio à exposição. E nesse silêncio, talvez se esconda uma verdade tão profunda quanto o próprio gelo que cobria aquela criatura. Uma verdade que, por enquanto, continua enterrada onde poucos ousariam cavar.